Bom dia a todos. Antes da gente começar esse assunto, que também acho importante, essa notícia é demais e tem que ser publicada, tem que ser mostrada o que o lobby americano, o que a indústria alimentícia faz com o ser humano, por causa de dinheiro. Alguns políticos nos Estados Unidos, na tentativa de melhorar a alimentação do americano, principalmente da criança, que hoje a criança lá, mais de 50% é obesa, já tem diabetes, doença cardiovascular, apresenta todos os problemas do adulto por causa da alimentação exagerada, que eu venho sempre me batendo a respeito do carboidrato. E alguns políticos tentaram modificar nas escolas a merenda escolar, porque lá a merenda escolar é a base de pizza. Por isso que as crianças têm esse problema. E obrigando ou tentando fazer uma lei que colocasse verdura, um pouco de verdura dessa alimentação. E daí a indústria alimentícia, forçando os seus políticos, fizeram um outro quadro dizendo que a quantidade que tinha de molho de tomate na pizza era o suficiente para ser considerado como uma verdura. Então veja que calamidade que é isso, o que isso traduz para essas crianças, o que vai trazer para o futuro dessas crianças, e o Congresso aceitou. Quer dizer, uma informação que o senhor traz aí, né, doutor Arnaldo? Comparando, em dados comparativos, a gente acha que há muito problema no Brasil, né? Porque, infelizmente, nem todos, ou a maioria, não leva a política a sério nesse país, inclusive quando se trata, principalmente, de questões sociais, né? Mas a merenda escolar brasileira, o senhor acha que, em comparação, por exemplo, com a americana, ela está num patamar razoável? Aqui, inclusive, fala, esse é um artigo da Folha de São Paulo, né, que saiu no dia 19 de novembro, e fala que a nossa merenda escolar aqui do Brasil é muito mais saudável do que a do americano. Porque a do americano, infelizmente, está embebida já, está viciada nessa comida junk food chamada, né, comida da selva, que é comida muito ruim, né? Mas eles falam que a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo adota medidas mais saudáveis com os seus 600 mil alunos. A Secretaria Municipal, ela fala que além de oferecer hortaliças, ela todos os dias e fruta 4 vezes por semana. As escolas municipais também não servem refrigerantes e há pães e biscoitos integrais. Então a nossa está muito mais evoluída do que a do americano. O que nós precisamos tomar cuidado é a indústria alimentícia, se começa a perder terreno lá, começar a tentar influir a nossa aqui. Então a nossa, em vez de melhorar, pode piorar, não é? Bom, para quem porventura leu essa reportagem, o senhor pode afiançar: pizza não é verdura. Não tenha dúvida, a quantidade de molho de tomate que tem ali, depois é só o tomate, quer dizer, não... É ridículo essa apresentação nos Estados Unidos, que se diz um país tão avançado e tão evoluído, não é verdade? Doutor Reginaldo Lotúmulo, na semana passada o senhor encerrou, não é, a sua participação, o nosso quadro de saúde no Jornal da Manhã, anunciando já que estabeleceria uma relação do nível de estresse do ser humano e as implicações, a questão do sono. Como é que a gente pode começar a iniciar esse assunto? Bom, de todo esse curso que eu fiz de bioquímica e fisiologia humana, eu acho que a parte mais importante é essa que nós vamos falar daqui para frente por uma série de entrevistas. Eu acho tão importante porque traz uma repercussão para o ser humano muito grande, envolve muitas questões que antes a gente não sabia as respostas e hoje a gente já sabe. O que acontece é que por milhões de anos, e milhões de anos é muito difícil da nossa mente imaginar o que seja milhões de anos, né? Em relação a nossa contagem, que estamos no ano de 2011, quer dizer, 2011 para milhões de anos é uma coisa muito, é quase às vezes impossível de você imaginar. Então, entre 5 a 7 milhões de anos, começou a ter a linhagem do homem. De 3 milhões de anos, então 3 milhões são muitos anos, né? Há evidências claras já dos homens
que já comiam ovos, comiam insetos e pequenos mamíferos. Então veja, por todos esses milhões de anos, o homem manteve um mesmo padrão de dieta, o mesmo padrão alimentar. Ele precisava caçar para comer, não é? Precisava procurar comida. E por milhões de anos, as coisas, como dizem em física, que tudo que se repete, ele tende a se perpetuar. Então, nós temos no nosso cérebro uma região que se chama hipotálamo. Essa região é como se fosse uma central do nosso corpo. É ela que rege o nosso corpo. Ela pega informações do meio ambiente e faz com que o nosso organismo reaja. É ela que convoca as glândulas do nosso organismo a reagir frente às agressões que possa haver no meio externo, né? E aí o senhor entraria nesse assunto. Eu tinha uma certa dificuldade, confesso ao senhor, porque eu ouvi muito ao senhor falar do cérebro primitivo, né? E aí eu começava a pensar, puxa vida, mas a gente estuda, lê a respeito da adaptação das espécies, né, ao longo do tempo. E eu começava a pensar assim, mas já estamos aí nesse modo de vida de civilização há muitos anos, né? Será que não houve uma adaptação da genética humana? Aí o senhor me explicou a quantidade de tempo, né? O modo civilizado de vida, o período, embora para nós pareça muito longo, comparado a esses milhões de anos do primitivismo, ele é muito pequeno. E o código genético que prevaleceu foi aquele repetido, as situações repetidas exatamente nesses milhões de anos do primitivismo, doutor? Exatamente. Então, essa repetição exagerada, porque quando o homem das cavernas ele se via frente a uma situação, vamos supor, de luta, ou frente a um animal que ele precisava abater, ou precisava lutar para a sobrevivência, então, por milhões de anos ele viveu essa luta pela sobrevivência, porque ele tinha que sobreviver. Isso trouxe para os seus genes características que ele, de tanta repetição, nós temos até hoje. Então, dando exemplo, o homem sempre viveu numa fase de escassez, ele sempre passou fome. Nesses milhões de anos, eles não tinham ainda agricultura, não tinham comida. Então ele tinha que procurar comida e quando achava pouco e comia pouco, porque só tinha pouco e tinha que dividir entre a tribo. Para comer um animal, eles tinham que procurar o animal, eles tinham que caçar o animal e a carne era pouca. Assim como os ovos, as frutas eram uma vez por ano. Então ele vive num regime de escassez. Isso passou por genes. Então o que acontece? O pouco de comida hoje que a gente come é o suficiente para a gente se manter, porque geneticamente o cérebro primitivo que ficou marcado, ele está preparado para isso. Por isso que é muito fácil hoje, com a fartura de alimentação, a gente engordar. A gente hoje já não luta mais para poder conquistar o animal, nós simplesmente vamos no açougue comer uma carne, e se quiser comer todo dia, come. Então a fartura de alimentação num gene que está preparado para a escassez, com certeza ele vai engordar. Doutor Nanau, essa fartura, ela ficou estabelecida para a humanidade de quantos anos para cá? Então você veja, falando em milhões de anos, né? De 200 mil a 150 mil anos, quer dizer que na realidade entre milhões, se você comparar para milhões de anos, é muito pouco. Apareceram os homens idênticos ao nosso. Então o que eles faziam? Já comia mais animais e eles já tinham agricultura, já tinham uma noção da domesticação de animais. Isso 200 a 150 mil anos, não falando em milhões de anos. Então mesmo assim, ele ainda traz, desde essa época, um cérebro preparado para essa sobrevivência. E quem marca isso, na realidade, é o hipotálamo. Essa região do cérebro, ele capta essas informações e essa repetição faz com que ele fique preparado para novas situações.
Só que o hipotálamo, ele não é consciente. Ele não sabe se você tem uma luta realmente com um animal ou se você tem uma luta mental. Apenas o hipotálamo recebe a informação de que está havendo uma luta. E aí que, se a gente transferir para os nossos dias de hoje, nós vamos ter as consequências desse cérebro primitivo. Por exemplo, o homem das cavernas, na frente de uma emergência ou de um animal, ou ele lutava ou ele corria para poder se defender, ou matava o animal, mas ele exercia uma atividade e depois ele ia para as cavernas, dormia e se recuperava. Ele desmanchava esse mecanismo de estresse, que é a liberação de açúcar, liberação de hormônios da luta, aumento de frequência cardíaca. Existe uma série de reações que o nosso corpo promove para que ele possa lutar ou fugir, que o hipotálamo registra isso. E de tanto fazer isso, o hipotálamo está prontamente, perfeitamente pronto para uma reação dessa. Então, se houver uma luta, mesmo que seja mental, então, que é o dia de hoje o nosso, na hora o hipotálamo recebe a informação de que está havendo luta e começa a lançar na circulação, no homem, no sangue, todas essas reações químicas. Então, a situação de estresse do homem da era primitiva era praticamente a luta pela sobrevivência. E hoje é uma situação diferente, são outras situações, mas que quimicamente acabam desencadeando talvez os mesmos processos no organismo, e é isso que nós vamos desenvolver nos próximos programas? Exatamente. Essa reação que o homem das cavernas tinha perante o estresse, nós vamos ver o que isso causa para o homem moderno. Mas por que ele causa mal para o homem moderno? Porque justamente o homem das cavernas, ele ia para as cavernas, dormia, resolvia o seu problema e no dia seguinte ele estava novo. Hoje o homem moderno, na realidade, como a sua luta é mental, devido a inúmeros problemas que a humanidade tem hoje, o bicho dele está dentro do seu cérebro. Então o bicho está com ele dia e noite e ele vai dormir com o bicho. Então essa dia e noite, essa reação, o hipotálamo reage como se ele estivesse em luta dia e noite e não desarma o mecanismo do estresse. Então, o não desarmar esse mecanismo, que é extremamente salutar e de sobrevivência e bom, passa a se tornar mal para o ser humano. E nós vamos ver pouco a pouco como é que esse mecanismo, não sendo desarmado, vai trazendo os malefícios para o nosso corpo. Muito bem, doutor Reginaldo Loturno, foi necessário que nós fizéssemos toda essa introdução, né? Repassando novamente esse assunto do cérebro primitivo, o hipotálamo, fazendo essa quantificação de milhares de anos e milhões de anos, para que os nossos ouvintes possam entender como é que ficou marcado basicamente o código genético do homem, né? Que ele traz até os tempos atuais. E aí, acho que no próximo sábado a gente pode falar a respeito desse, como é que o senhor disse que o homem carrega na mente, o inimigo está na própria mente? Na realidade, o bicho está no nosso cérebro, porque os problemas do dia a dia ficam na nossa mente, trabalhando sem parar. São as dívidas, problemas com o ser humano, relacionamento, cada um tem os seus problemas. Às vezes um problema que é muito grande para mim, para você não é nada, então é uma coisa muito relativa. Mas hoje, sem dúvida, o homem não extravasa mais, porque ele tem os seus problemas e ele deixa de praticar esporte, faz uma alimentação exagerada, vai dormir muito mal. Você veja que o homem das cavernas, que horas que ele ia dormir? Quando o sol se punha, porque não tinha eletricidade naquela época. Ou ele tinha que ir para as cavernas, porque senão o bicho comia ele. Então, esse cérebro que recebeu essas informações durante todos esses anos, que se não ser desmanchado esse mecanismo, vai trazer problema muito sério.
Então, no próximo sábado fica marcado, já a gente vai dar nesse ponto de partida aí, o fato de a gente, às vezes, carregar problemas, né, situações de enfrentamento 24 horas num dia, porque o Homem das Cavernas, como o senhor disse, o problema no dia, pelo menos, tinha começo, meio e fim. Terminado o problema, ele zerava tudo, né, e ia para recuperação. E a mente humana carrega as coisas hoje em dia de forma contínua. Então, a gente vai falar a respeito das consequências dessa situação mental no próximo sábado, combinado? Exatamente, e hoje ainda mais com o estudo da física quântica, que você vê que a consciência, ou a alma, ou o espírito, é que a base dos problemas, na realidade, está lá, porque os nossos problemas nos traz problemas para a nossa alma, e é esses problemas que a gente não resolve que vai trazer malefícios para o nosso corpo. E existe uma frase até que se fala que o homem de hoje traz nos seus genes ainda uma era pré-histórica, mas nós vivemos hoje numa era espacial. Então nós temos genes pré-históricos para uma era espacial. E isso, volto a insistir, é o cérebro primitivo que fez com que o espírito de sobrevivência nos desse uma mente chamada mente tribal. Que a tribo tinha que ficar perto, era a família, tudo era uma questão de sobrevivência. Isso trouxe para o dia de hoje um certo egoísmo da gente só se preocupar na realidade com os nossos problemas. Por exemplo, se você tem na sua frente 10 pessoas que estão prestes a morrer e você tem um filho seu do outro lado prestes a morrer, quem é que você vai salvar? A nossa mente tribal, sem dúvida, vai para o nosso filho, que egoisticamente você vai salvar uma vida e vai perder 10. Então é essa mente tribal que nós temos até hoje e que existem meios que a gente possa desmanchar. Puxa vida, que interessante, né? A questão química, mas também espiritual sendo abordada pelo Dr. Reginaldo Lotúmulo. Eu entendi aí que nós estamos com o espírito num patamar e o corpo físico ainda carregando coisas de uma era muito que ficou lá para trás. Bom, doutor Reginaldo, muito obrigado pela participação nesse sábado. Já fica a dica aí que o assunto prossegue na semana que vem. Nós agradecemos mais uma vez a participação do senhor. Obrigado a todos e até a semana que vem.